Fala galera que assiste meu canal, meu nome é Rodolfo e esse é o Sem Vinheta. E esse episódio de hoje é um oferecimento de ninguém, né? Porque quem vai querer patrocinar um negócio de meia dúzia de inscritos, né? Mas hoje nós vamos falar de um assunto bem importante. Vamos falar sobre saúde. Eu aposto que todo mundo tem dúvidas sobre saúde, principalmente quando está empacotando tudo e levando o cachorro, papagaio, filho, filha, marido, mulher, todo mundo junto para morar no Canadá, certo? Bom, então é o seguinte, aqui, especialmente no Canadá em geral, o sistema público é o sistema mais difundido e é o sistema mais usado, tá? Cerca de 70% dos gastos com saúde são através da rede pública. Os outros 30% são através da rede particular. Basicamente, as pessoas que eu conheço, que eu convivo, todo mundo usa o sistema público. É como se fosse o SUS daí. E todo mundo tem direito, todo mundo não, né? Depende muito do seu status. Do status que eu digo, não status social, mas qual é o seu status no Canadá. Se você é residente permanente, se você já é cidadão. Tem algumas regras para você poder ter o cartãozinho, que em francês é chamado de assurance maladie, em inglês é chamado Rank Card, aqui no Quebec, né? Não sei nas outras províncias se tem o mesmo nome ou não. Ou cartão de saúde, cartão do SUS, whatever que você quiser chamar em português. O Canadá, no ano passado, chegou a gastar 228 bilhões com a saúde, com as pessoas, né? Com o tratamento das pessoas. Dá cerca de 5.543 mil dólares por pessoa por ano. Então esse é o gasto médio quanto o governo gasta com cada pessoa que mora no Canadá. E como eu já tinha dito, cerca de 70% do gasto de saúde entre a população é na rede pública, o que afinal é até baixo, achei que fosse até mais alto. E o Quebec em si teve uma ajuda do governo de 8 milhões e 700 mil dólares do governo federal para gastar com saúde. Fora o quanto ele já gasta, né? E tudo isso é arrecadado com impostos. E porque aqui quando você vai fazer o imposto de renda, são dois impostos de renda separados, é o federal e o provincial, né? Então essas são algumas informações sobre a saúde daqui. E existe diferença entre uma província e outra, tá? Algumas províncias, elas dão certos tipos de tratamento que outras não dão, tá? Um exemplo por exemplo, o Quebec, que é onde a gente vive aqui em Montreal, faz parte da província do Quebec. Ele paga a parte de fertilidade. Então, você, por exemplo, se você tiver algum problema e precisar congelar os seus espermas ou seus óvulos, o governo paga por 5 anos o congelamento dessas coisas. E até 2 anos atrás, você podia fazer quantas tentativas você quisesse de inseminação artificial. De 2 anos para cá, eles mudaram essa regra e hoje você tem uma chance só, e aí as outras são pagas. Mas as outras províncias nem tem isso. Existem mais algumas informações aqui, de província para província. O Ontário e Quebec pagam o nascimento das crianças, enquanto as outras províncias não. Então saiba você que as regras mudam de província para província quando o assunto é cobertura, tá? E aí, como é que funciona, né? É um pouco complexo a parte de atendimento médico, mas conforme você está aqui, você vai se acostumando, né? A partir do momento que você pega o cartãozinho do SUS lá, você tem o cartãozinho da saúde pública, você precisa de um médico de família, como se fosse o clínico geral, tá? E aí, antes de você dar passagem para qualquer especialidade, você obrigatoriamente tem que passar pelo clínico geral ou médico de família. Então, a partir do momento que você pega esse cartãozinho, você precisa de um médico de família.
E não é simplesmente chegar, bater na porta do médico e falar: oi, eu tenho um cartãozinho e agora eu quero tratar com você. Bom, o governo diz que você tem que entrar numa fila, né? Existe um site, que está no link da descrição aqui embaixo, o link está na descrição aqui embaixo, e aí lá você se cadastra, põe seu endereço e você entra numa fila, que hoje a fila de espera é de nada mais nada menos que 1 ano, tá? E aí dentro desse período que você está lá esperando, quando chegar a sua vez, eles vão achar um médico de família disponível para você, mais próximo da sua moradia. Por que essa fila toda? Porque o sistema de saúde aqui no Quebec em específico não é assim grande maravilha por conta da população versus a quantidade de médicos que existem, tá? A qualidade é muito boa, posso garantir para você, eu já passei por muito problema e eu garanto para você que a qualidade é boa. O que acontece é que não existe médico suficiente para atender a população num período razoável, entendeu? Só que nem por isso eles trazem médico de Cuba, por exemplo, para tratar aqui, né? Para atender aqui. E é muito difícil você, médico, vir para cá e conseguir fazer equivalência de diploma, por exemplo, sabe? Geralmente, se você é médico, vem para cá, você vai ter que refazer toda a sua faculdade, porque, se não me engano, não tem equivalência de diploma. Mas, enfim, não é o mérito agora. Existe uma segunda circunstância onde você pode ter um médico de família, pegar um médico de família mais rápido. Vamos supor que você tem um amiguinho, esse seu amiguinho já tem um médico de família, ele vai lá com você, vão vocês dois lá, marca uma consulta. E aí quando chegar lá o seu amiguinho fala: esse aqui é o José, ele é meu amigo, e será que você não pode dar uma encaixadinha aí na sua agenda? Aí ele vai olhar lá, se ele não está muito, porque a maioria está super lotado, e vai encaixar o José, tá? Uma outra maneira é você descobrir um médico de família que está começando agora. E aí como você vai fazer isso? Não faço a mínima ideia, mas essa é uma maneira, tá? Então, você lá esperou, e aí nesse tempo de espera você ficou doente. Fudeu. Ficou doente, não é uma febrezinha, porque febrezinha você pode ir até a farmácia e comprar Tilenol, tem remédio que você não precisa, tem vários medicamentos aqui que você pode comprar sem precisar de prescrição médica, tá? E aí ficou doente. E vai fazer o quê? Já que não tem médico de família. Bom, existem algumas opções para você, seu doente. Uma delas é ir na emergência dos hospitais, né? Existem 2 hospitais bem grandes aqui, que é o Montreal General Hospital e também o Royal Victoria, que são 2 bem grandes, tá? Então você pode ir, existem outros hospitais menores, óbvio, e existem também os postos de saúde, que é chamado de CLSC, Centro Local de Serviço Comunitário. Então, se você for no hospital, acontece o seguinte: você vai passar horas lá se o seu problema não for grave. Porque sempre que chegar alguém mais grave que você, vai passar na sua frente. E eu já ouvi relatos de pessoas que passaram 16, 12, 15, sabe? Milhões de horas lá esperando, porque não tinham problemas tão graves contra as outras que estavam chegando, sabe? Uma outra opção é você ir no CLSC, que é tipo um centro comunitário, é um centro de serviço comunitário, como se fosse um posto de saúde. Você não precisa marcar a hora, nada, você chega lá, fala que está com problema e entra na fila, tá? Também vai existir essa coisa da prioridade, mas eu acredito que é um pouco menos, porque se você está morrendo, você vai para o hospital e não para o posto de saúde, entendeu? Uma outra opção são as clínicas sem rendezvous, que eles chamam aqui, em francês, que você não precisa marcar horário, tá? São algumas clínicas, são clínicas particulares, né? Mas aceitam o atendimento, a carteirinha do governo. E lá você não precisa marcar horário, quem chegar primeiro é atendido, tá? É uma opção boa para quem está na fila de espera do médico de família e não tem nada grave, tá? Aliás, um ponto bem interessante: a maioria dos médicos não são contratados pelo governo, a não ser aqueles que trabalham no hospital do governo. Os que trabalham nas clínicas são médicos particulares. Só que 100%, sei lá, 99%, porque eu não tenho 100% de certeza, ninguém tem, 99% das clínicas particulares aceitam o cartão do governo, entendeu? Então você vai como você faz com o seu cartão de convênio no Brasil. Você chega com o cartãozinho lá, mostra para a moça, ela vai passar, aceitou, tá feito, entendeu? Então não importa a qualidade da clínica, isso é importante. Porque o que acontece aí no Brasil que eu vejo, eu não era frequentador de hospital público,
Mas o que eu vejo é que você tem os hospitais públicos e os particulares. E a qualidade são muito diferenciadas. Aqui não. Aqui você sendo coberto pelo sistema público vai ser atendido pelo sistema particular. Tá? Até que se uma clínica não for atendida pelo sistema particular, ninguém vai, entendeu? Bom, então é mais ou menos assim que funciona. Você tem essas opções nesse meio tempo. E aí assim que você conseguiu seu médico de família, ótimo, todo o seu prontuário está lá. E você só pode ser atendido por aquele médico de família, tá? Aí vem um segundo problema. Quando você ligar para marcar uma consulta com o seu médico de família, vai tomar um tempo, vai ser, tipo, a não ser que você tenha muita sorte, vai ser cerca de 1 mês para mais, tá? Infelizmente, porque é aquela situação que eu falei agora há pouco, o sistema está inchado, tá? Aí você vai passar pelo seu médico de família ou clínico geral, ele vai te avaliar e ele vai, se for muito grave, ele já vai te encaminhar para um especialista. Se não for muito grave, ele vai te atender, afinal de contas ele é um clínico geral e tem conhecimento, né, de todas as situações, assim, geralmente. Então ele vai tentar te tratar. Se por acaso não resolver, você volta nele, fala, ó, não resolveu essa merda que você me passou aí. E aí ele vai te passar para um especialista, né? Aí esse especialista é a mesma forma. Aí você vai procurar na internet, ou às vezes dentro da clínica onde você está sendo atendido, caso o seu médico de família for dentro de uma clínica, já tem outras especialidades. Aí ali mesmo você já marca com o especialista da própria clínica. Ou então você pode ligar no hospital, por exemplo, e marcar um especialista dentro do hospital. Isso é o seu caso, tá? Especialista você pode escolher qual você quiser. É o médico de família que você tem o seu, tá? E aí sendo atendido pelo especialista, ele vai tentar te tratar. E aí caso você precise fazer algum exame, é a mesma coisa. As clínicas particulares aceitam o sistema de saúde, se você é coberto, e se você for no hospital público a mesma coisa, tá? Só que tem uma coisa bem diferente aqui, que é o seguinte, o sistema é todo integrado, toda a parte de saúde é integrada. Então, o paciente não tem acesso a praticamente nada. Você não tem esse privilégio que você tem no Brasil de ir lá no Delboni fazer um exame, depois de 3 dias voltar para pegar o resultado e depois levar para o seu médico. Você vai fazer o resultado, esse resultado vai para o sistema, o seu médico vai receber um alerta falando que o seu resultado ficou pronto, e quando você voltar no médico, ele vai estar lá com o resultado do exame e você não vai saber de nada. Se você precisar de uma segunda opinião, você vai no outro médico, ele vai pedir o exame novamente. Ou ele vai ligar no laboratório e pedir o resultado daquele exame do outro médico. E aí eles dão acesso àquele médico, tá? Para aquele médico. Não são todos os médicos que vão ter acesso àquele por usuário, tá? E às vezes pode acontecer o seguinte, vamos supor que você vai fazer o exame de sangue e não é nada grave, entendeu? Tipo, você tá, sei lá, não sei, alguma coisa que você foi ver lá, você tá com dor na perna e ele pediu para você fazer o exame de sangue, tá? Para você não ter que voltar lá, quando o seu exame de sangue ficar pronto, se não for nada, não tiver nenhum problema, a própria secretária do médico vai te ligar e vai falar, ó, seu exame de sangue tá tudo ok, você não precisa voltar aqui, ponto, tá? Para você não ter que ir de novo no médico e onerar mais uma vez o sistema de saúde, tá? Então, se isso acontecer com você, não se sinta assim, meu Deus, o médico nem quis olhar pra minha cara, só me deu resultado por telefone, onde já se viu um negócio desse, o mundo vai morrer. Não, é normal aqui, tá? Tem uma parte legal aqui também, uma parte importante que é o seguinte, o sistema de saúde não cobra, a dentista não é coberto. Tanto que algumas empresas, por exemplo, elas oferecem o plano de saúde. Né? Então aí você pode pagar pela empresa mesmo, que é um valorzinho bem baratinho. E aí geralmente esses planos de saúde cobrem oftalmo e dentista. E também cobrem outros tipos de médicos se você precisar. O que acontece no sistema, para quem está chegando, por exemplo, que foi o meu caso, a gente demorou para ter o sistema de saúde. Né? E aí, enquanto eu precisei de alguma coisa nessa época, eu usava o meu convênio da empresa. E aí o convênio como funciona? A maioria é tudo por reembolso. Você vai lá, faz a consulta, paga e aí pede um reembolso. Né? E aí eles reembolsam 80% do valor da consulta, no meu caso era até $1.000 por ano. Então, desses 80%, quando chegava a $1.000 de reembolso, aí eu não podia mais gastar, mas era bem específico assim. Então vamos supor, para consulta médica era $100.000, para o dentista era 1.500. Mas aí ainda o dentista ainda é assim,
para aparelho é 800, para consulta é 1.000, para limpeza é mais 1.000, sabe? Eles deixam bem definidinho um por um, então você tem um leque bem grande. Em relação ao medicamento, o Sistema Único de Saúde, a parte do governo também paga uma parte, dá uma ajuda sempre, mas nesse caso você tem que pagar para o governo uma mensalidade, tá? No meu caso, eu tenho o meu privado, né, o meu convênio lá da empresa já faz essa parte dos medicamentos e pagam 80% de todos os medicamentos sem limites. Então, e isso já é automático, porque é só chegar lá na farmácia, você já tem lá cadastrado no seu profile o seu número do convênio médico, e aí quando você for comprar, o sistema já automaticamente já faz a transação e só cobra de você 20% do preço do medicamento se for coberto. Alguns medicamentos não são cobertos, tá? E a farmácia é um negócio interessante também. Vamos supor que seu médico fez lá uma prescrição para você, tá? Aí, às vezes ele vai te dar um papel com a prescrição, mas às vezes ele vai te perguntar qual é a sua farmácia, porque aqui tem esse negócio do cadastro na farmácia. Você pega uma farmácia mais próxima da sua casa, chega lá, faz um cadastro, e aí o médico, você já fala, minha farmácia é tal, no endereço tal. Ele automaticamente já manda a prescrição para a farmácia. E aí você chega lá e fala, aqui está aqui o meu cartão médico e fulano de tal tem uma prescrição aí para mim. E aí já está lá. E aí tem outra coisa interessante na farmácia, que é o seguinte. Quando você vai comprar medicamento por prescrição, eles não te dão as cartelas. Então vamos supor que o seu médico pediu para você tomar um remédio por 10 dias, 2 ao dia. Então você precisa de 20 comprimidos. Vamos supor que na cartela, na caixa, venha 50. Ele vai... Tanto que você tem que ficar esperando. Tipo, é um saco a farmácia, que você tem que sentar lá e ficar tipo 10, 15, 20 minutos às vezes, o cara preparando a sua medicação, sabe? O que ele está fazendo é separando o remédio, ele vai abrir a caixa, ele vai tirar os 20 comprimidos que você precisa, vai botar dentro de uma caixinha, e onde vai ter lá como tomar, como fazer, etc. Vai fechar, vai te chamar no balcão, vai ter uma farmacêutica responsável, toda farmácia tem. Essa farmacêutica vai te chamar e vai falar, olha, você tem que tomar assim, 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 assado, de hora a tal hora, blá, 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 blá. Pode acontecer isso, 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 explica tudo que estaria na bula é explicado pela farmacêutica. E aí você faz as perguntas que quiser, tal, ela vai perguntar se você toma alguma outra medicação, e ali com a própria farmacêutica você pode resolver qualquer problema que você tiver com medicação, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou fazer um próximo vídeo tentando explicar quem tem direito e quem não tem direito, tá? A assurância maladie. Então, se você vier para cá, já venha preparado que o sistema de saúde aqui é totalmente diferente do Brasil, mas eu posso te garantir que funciona, apesar do Quebec estar bem inchado, tem muita fila de espera para tudo, mas funciona, sabe? E o importante é que você não está pagando, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.